Hoje, o No Limite da Picaretagem revela os danos deixados por Bolsonaro e como Lula se diverte com as variações desastrosas do mercado financeiro. Lula exibe os estragos de Bolsonaro e ri das previsões do mercado. O presidente Lula não poupou palavras para criticar a gestão de Jair Bolsonaro, apontando que programas sociais ficaram abandonados, enquanto o país acumulava promessas vazias. Entre as queixas mais fortes, Lula destacou o congelamento de escolas e casas do Minha Casa Minha Vida, que estavam tão paradas que quase foram promovidas a pontos turísticos. Se a gente deixasse por mais tempo, os cupins iam pegar a chave de algumas casas, alfinetou. Enquanto isso, a educação sofreu cortes tão profundos que as escolas quase foram rebatizadas para Fábrica de Gambiarras do Futuro. O cenário, segundo Lula, era o retrato de uma irresponsabilidade que deixou um rastro de paralisia, mas com muita live de motocicleta. Vocês não têm noção a quantidade de escolas que nós pegamos paralisadas. Vocês não têm noção a quantidade de casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Eu hoje estou inaugurando conjuntos habitacionais que começaram a ser construídos em 2013 e que simplesmente ficaram paralisadas por irresponsabilidade, porque alguém nesse país inventou que ia criar uma carteira verde e amarela, porque alguém nesse país inventou que ia fazer casa verde e amarela, e eu não vi nenhuma casa verde e amarela, porque no nosso governo as pessoas pintam a casa do jeito que quiser. Pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser azul. Lula aproveitou para tirar onda com o mercado financeiro e suas previsões pessimistas, que sugeriam um crescimento econômico tímido de 0,8% para o Brasil. A realidade, no entanto, foi um crescimento de 3,2%. Eles erram mais do que previsão do tempo em dia de sol, brincou Lula. Com bom humor, o presidente disse que a economia brasileira não só cresceu, como está sendo reconstruída com a lógica de beneficiar a maioria. O crescimento tem que chegar na mesa do trabalhador, não só no jatinho da elite. O mercado financeiro, por sua vez, segue testando seu talento para a ficção científica. Pois bem, eu comecei o ano com o FMI comunicando a mim, na cidade de Hiroshima, no Japão, no mês de janeiro de 2023, a diretora-geral do FMI, que deve saber de tudo, menos de economia, ela foi me dizer que a economia brasileira iria crescer em 2023 apenas 0,8%. Eu disse para ela, minha senhora, a senhora pode conhecer muito do FMI, mas a senhora não conhece do Brasil. O que aconteceu de fato? Esta semana o IBGE publicou a correção do crescimento do PIB brasileiro, que foi de 3,2%. 4 vezes a mais do que o FMI preveu. Agora, outra vez, algumas pessoas do mercado começaram a anunciar e alardear na imprensa de que a economia brasileira não ia crescer mais que 1,5%. E para nossa bela sorte, a economia brasileira vai crescer esse ano 3,5%. E se tomar cuidado, pode chegar a 4%. É um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. Bom, além desse crescimento, nós temos que levar em conta que só tem importância para uma economia crescer se o resultado da economia for distribuído entre aqueles que produzem a riqueza. Obviamente que o Davi Pfeffer e o Rafael são donos da Suzano. Obviamente que tem diretor, presidente do conselho. Mas a verdade é que quem faz a empresa ficar rica, além dos investimentos, é o trabalho de milhares de pessoas que plantam, que semeiam, que fazem as plantas e daqueles que produzem aqui dentro. Então essas pessoas têm o direito de participar
do resultado do crescimento. É o mínimo que a gente pode fazer, porque senão este país já cresceu 14% na década de 70, quando o Delfim Neto era ministro da Fazenda, e quando a gente foi aferir, o povo estava mais pobre. Porque o crescimento tem que ser distribuído para que as pessoas possam ter a massa salarial crescendo. E outra coisa que eu tenho sorte é que a massa salarial cresceu 11,9%. É o maior crescimento da massa salarial desde que a gente está medindo. Além disso, a gente resolveu fazer com que esse crescimento seja combinado com o aumento do salário mínimo. E eu tenho dito, Davi, eu tenho dito sempre, governador, que é importante que o empresário, na hora de pagar salário, muitas vezes ele acha que o salário é muito alto. Puxa vida, eu estou pagando para um soldador muito salário, eu estou pagando para uma moça que planta árvore muito salário, eu estou pagando para a moça que trabalha no comércio muito salário. Eu tenho pedido aos empresários que quando eles olharem os seus trabalhadores, para eles não acharem que estão pagando muito, eles têm que olhar o trabalhador como seu consumidor, porque todo empresário acha que a coisa mais importante na face da terra é o seu consumidor. E se ele, ao invés de olhar o pagamento de salário caro, ele tem que entender que aquele salário que ele está pagando vai criar um consumidor que vai comprar o produto que ele fabrica. E quando o trabalhador vai comprar o produto que ele fabrica, o comércio vai vender, a fábrica vai crescer, vai gerar mais emprego e todo mundo ganha. É essa a lógica do sistema capitalista. E eu tenho dito mais. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa analfabetismo, significa desnutrição. Agora, o contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. Significa que você está permitindo que todas as pessoas tenham acesso a comprar o que comer, a comprar o que vestir, a ter acesso aos bens que ele produz. É essa economia que vai fazer o país dar certo. Quando vocês veem na televisão a história do mercado reclamando, aliás, ontem saiu uma pesquisa, o governador, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado, daqueles que compõem a Faria Lima, são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então eu já cresci, já ganhei 10% dele. E o que é que me interessa, na verdade? O que me interessa é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não votei a ser presidente da República porque eu precisava ser presidente da República. Eu votei a ser presidente da República para provar, mais uma vez, que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, tem mais capacidade de governar esse país que todos aqueles que têm vários diplomas de doutores, mas que não têm sensibilidade social. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega criança pobre, todo mundo tira fotografia. Depois que ganha as eleições, desaparece e os pobres ficam abandonados no país. E eu quero dar visibilidade aos invisíveis. E não quero muito, governador, não quero muito. Eu não quero que ninguém perca nada, mas eu quero que todo mundo tenha o mínimo necessário. Está na Constituição, está na Bíblia, está na Declaração de Direitos Humanos da ONU. Todo mundo tem direito a comer 3 vezes por dia. Todo mundo tem direito à moradia. Todo mundo tem direito à escola de qualidade. É por isso que nós aprovamos um programa chamado Pé de Meia, que está colocando na escola, no ensino médio, mais de 3,5 milhões de adolescentes que estavam desistindo da escola para poder trabalhar em casa.
E nós resolvemos assumir a responsabilidade de fazer um programa e colocar um pagamento para que esse jovem não desista da escola. Porque se eles desistirem, a vida dele não terá mais sentido. A gente vai encontrar com eles no narcotráfico. A gente vai encontrar com eles no crime organizado. E se tiver que investir em escola, eu vou investir, que é mais barato do que investir na construção de cadeia e para cuidar de bandido. Obviamente que tem gente que não gosta disso, porque tem gente que só ele quer ganhar. As pessoas não se importam que tem a gente comendo 5 vezes por dia e tem outro que passa 5 dias sem comer. As pessoas não se importam que eles possam viajar o mundo inteiro fazendo férias e outro que não consegue sair da cidade que ele mora. As pessoas não se contentam de que é importante a gente cuidar das pessoas que mais necessitam do Estado. E é esse país que eu vou entregar como entreguei em 2010. É importante que a gente não esqueça o que aconteceu em 2010. Em 2010, eu entreguei a economia crescendo 7,5% ao ano, a maior geração de emprego da história desse país e o maior crescimento de salário desse país. Eu vou entregar outra vez. É por isso que nós temos hoje a menor taxa de desemprego da história desse país. 6,2% de desemprego, é quase pleno emprego. E nós vamos entregar outra vez. E para quem prefere fechar os olhos para os problemas sociais, Lula deixou claro que os tempos de invisibilidade acabaram. O que era varrido para debaixo do tapete, agora vai para a mesa de discussão. O No Limite da Picaretagem segue acompanhando os desdobramentos do governo Lula, que parece decidido a virar o jogo e dar umas boas alfinetadas nos críticos no processo. Enquanto isso, ficamos de olho para garantir que a verdade, temperada com humor, chegue até você.